Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente, uma espécie de teste de estresse em 5 empresas bem conhecidas da nossa bolsa. Exato. Todas elas são bem famosas por pagarem dividendos. A ideia é usar uma lente bem conservadora, sabe? Olhando lá para frente, para o cenário de 2026. Isso. Para tentar descobrir quais delas parecem ter uma margem de segurança interessante e quais talvez não estejam tão atrativas assim. Olhando só pelos números, claro. Totalmente quantitativo. O nosso foco aqui vai ser em projeções de lucro e dividendos. E as empresas são? Klabin, Irani. Isso, e também BB Seguridade, Caixa Seguridade e Metal Leve. Certo. E a premissa, como você disse, é o conservadorismo. Exatamente. Sempre que tiver uma projeção da própria empresa e uma do mercado, a gente vai quase sempre optar pela da empresa. Que costuma ser mais pé no chão, né? Bem mais. Então, é um exercício, uma projeção baseada no que a gente sabe hoje. O cenário pode mudar. Perfeito. É uma análise, não uma certeza. Então vamos começar. Vamos pela gigante do setor de papel e celulose, a Klabin, ticker KLBN4. Vamos lá. Para a Klabin, a gente está partindo de informações de dezembro de 2025, olhando para 2026. E o ponto de partida é a política de dividendos, que é um pouco diferente, né? Sim, é bem particular. A Klabin tem como meta distribuir aos acionistas algo entre 10% e 20% do EBITDA dela. E para nossa projeção? A gente vai usar o meio do caminho, 15%. Ok, só para nivelar todo mundo, o que é exatamente o EBITDA? Por que ele é tão importante para a Klabin? Boa pergunta. Pensa no EBITDA como uma medida da força de geração de caixa da operação da empresa. O lucro bruto da atividade principal, basicamente. Isso, antes de descontar juros, impostos, depreciação, é uma métrica muito olhada para a indústria pesada como a Klabin. Ao atrelar o dividendo a ele, a empresa está dizendo que, se a operação for bem, o acionista vai bem junto. Faz sentido. E qual a projeção de EBITDA que vocês estão usando para 2026? E aqui já entra o nosso primeiro ponto de análise mais profunda. Certo. Um fato relevante lá de fevereiro de 2024 nos ajuda a calcular uma projeção interna. E ela aponta para um EBITDA de 8 bilhões e meio de reais em 2026. E o mercado? O que o pessoal está esperando? O consenso de mercado está mais otimista. Espera 9 bilhões e meio. Uau! Uma diferença de 1 bilhão de reais. E por que vocês foram no número menor? É prudência. O setor de celulose é muito cíclico, depende muito do preço da commodity lá fora, que é volátil. Entendi. A projeção da empresa tende a ser mais cautelosa. A gente prefere errar para baixo e ter uma surpresa boa do que o contrário. Então, ficamos com os 8,5. Perfeito. Então, como esses 8 bilhões e meio de EBITDA viram dinheiro na conta do acionista? O caminho é o seguinte. Primeiro a gente aplica os 15% que a empresa se propõe a distribuir. Certo. Isso dá um montante total de 1 bilhão 275 milhões de reais. Mas esse dinheiro não chega inteiro como dividendo, né? Não chega. Desde 2021, a Klabin divide o pagamento. Cerca de 2/3 vem como dividendos, que são isentos. E 1/3 como o JCP, juros sobre capital próprio. E essa é a parte que tem a pegadinha, certo? Exatamente. O JCP sofre uma retenção de 15% de imposto de renda na fonte. Então tem que descontar isso para saber o valor líquido. Isso. Por isso, a gente aplica um fator de ajuste de 0,95 no valor total. Dividindo esse valor líquido pela base de ações da Klabin, que é enorme, passa de 6 bilhões. Chegamos em quanto por ação? Chegamos a um provento por ação, o PPA, de aproximadamente 20 centavos para 2026. 20 centavos, ok. Anotado. Agora, ainda no setor, mas numa empresa menor. Como fica Irani, Reni 3 nessa análise? Com a Irani, a história é um pouco diferente. Teve uma informação crucial numa teleconferência de resultados em 2025. Qual foi? A empresa decidiu colocar o pé no freio no seu maior projeto de crescimento, a chamada plataforma NeoSol. Ou seja, eles estão jogando mais na defesa do que no ataque. É uma ótima forma de colocar. A gestão está sendo prudente, dizendo basicamente:
O plano é ótimo, mas com juros ainda altos, não é o momento ideal para tomar mais dívida. Mostra responsabilidade, mas... Mas joga um balde de água fria em quem esperava um crescimento mais forte, né? Uhum. E isso afeta a nossa projeção. E a política de dividendos deles, como funciona? A da Irani é mais tradicional. Distribui 50% do lucro líquido, desde que a alavancagem, que é a relação dívida líquida sobre EBITDA, fique abaixo de 2,5 vezes. E hoje eles estão confortáveis nisso. Ok. E qual a projeção de lucro para ela? Aqui a gente usou o consenso de mercado. Ele aponta para um lucro por ação de 97 centavos em 2026. Então, com um payout de 50%. A conta é direta. Chegamos a um provento por ação projetado de 49 centavos. Parece simples, mas tem alguma ressalva? Tem uma ressalva muito importante. O histórico da Irânia mostra muitos resultados que a gente chama de não recorrentes. Coisas que não são da operação principal. Exato. Lucros ou prejuízos que podem distorcer a foto daquele ano. Por isso, esses 49 centavos são um bom ponto de partida, mas é uma projeção que exige um acompanhamento mais de perto. Entendido. Bom, saindo de papel e celulose, vamos para um setor mais previsível. Seguros. Começando pela gigante BB Seguridade, BBSE3. Para a BB Seguridade, a premissa é um payout de 90%, que é o histórico da companhia. E a distribuição é 100% via dividendos. O que é ótimo, sem imposto. Exato. O ponto central aqui, porém, é a projeção de lucro. E por quê? Existe uma grande diferença? Sim, e é aqui que a nossa análise se descola bastante do mercado. O consenso espera um lucro por ação de R$ 4,55 para 2026. E vocês? Nossos estudos internos apontam para um número bem mais conservador, R$ 3,90. Espera aí. Essa é uma diferença enorme, de quase 15%. O que leva vocês a esse pessimismo com o lucro da BB Seguridade? A nossa visão mais cautelosa vem de duas frentes. Primeiro, uma expectativa de resultados um pouco mais fracos na Brasilprev. Certo, o braço de previdência. E segundo, uma normalização da sinistralidade no seguro rural, que teve anos excepcionalmente bons. Então não é um desastre, é só um retorno à média. Exatamente. É mais um ajuste de expectativa do que um alarme de incêndio. Muito claro. Então, usando essa premissa de lucro, qual seria o dividendo? Com LPA de 3,91 e um payout de 90%, chegamos a um provento por ação líquido de R$ 3,51. 3,51. E um detalhe, esse dinheiro é o gerado em 2026. Parte dele só cai na conta em 2027. Ótima observação. E a concorrente Caixa Seguridade CXSE3. A história é parecida? Em partes. A Caixa Seguridade tem uma característica que agrada muito. O pagamento de proventos é trimestral. Gera um fluxo de caixa mais constante. Isso. E também paga 100% em dividendos isentos. A grande diferença é que, para a Caixa, nossa análise está bem alinhada com o consenso do mercado. E por que essa previsibilidade maior na Caixa Seguridade? O modelo de negócio de seguradoras é resiliente, né? Ganham com a Selic alta e com a Selic baixa. Mas a Caixa tem uma exposição muito forte a seguros de vida e atrelados ao crédito imobiliário, que tendem a ser um pouco mais estáveis. Entendi. Menos volatilidade. Exato. Por isso, o mercado projeta um lucro por ação de R$ 1,56 e nós concordamos. Certo. Então o provento final é... Com esse LPA de 1,56 e a política de pagar 90% disso, chegamos a um provento por ação esperado de R$ 1,40. Ok, cobrimos dois setores. Vamos para uma área totalmente diferente agora. Autopeças, com a Metal Leve LEVE3, uma empresa que ficou famosa por ser uma vaca leiteira. Exatamente. A Metal Leve teve um histórico recente de payout altíssimo, na casa dos 90%. Quase todo o lucro virava dividendo. Mas, para nossa projeção de 2026, mantendo a nossa linha conservadora, fizemos um ajuste significativo nessa premissa. cortar um payout. Para quanto? Nós ajustamos a premissa de payout para 70%. E a sua pergunta sobre o porquê é excelente. Não é que vocês têm uma informação de que eles vão cortar. Não, é uma decisão de análise.
Payouts de 90% não são sustentáveis para sempre. Uma hora a empresa precisa investir em modernização ou só ter um colchão de segurança. Então 70% seria um cenário mais normalizado. Isso, mais sustentável a longo prazo. Estamos embutindo essa margem de segurança na nossa conta. Certo. E um payout de 70% ainda é bem alto, né? Extremamente saudável e generoso. Ela continuaria sendo uma ótima pagadora de proventos. E no caso deles, a maior parte é dividendo, então não precisamos fazer grandes ajustes por causa de JCP. Ok. E qual o resultado final dessa conta mais conservadora para metal leve? O consenso de mercado projeta um LPA de R$ 4,46. Aplicando o nosso payout mais prudente, de 70%, chegamos em quanto? Chegamos a um provento por ação projetado para 2026 de R$ 3,12. Ok, então vamos organizar tudo isso. Foram muitos números. Fazendo um resumo dos proventos por ação projetados para 2026. Com todas as nossas premissas conservadoras. Klabin, 20 centavos. Certo. Irani, 49 centavos. BB Seguridade, R$ 3,51. Isso. Caixa Seguridade, R$ 1,40. E Metal Leve, R$ 3,12. Exato. E agora a gente pode usar esses números para um último exercício, que é tentar traduzir isso em uma avaliação de preço justo. Como a gente faz isso? É um experimento. Vamos supor que o investidor tem uma meta pessoal de rentabilidade com dividendos, um dividend yield de 8% ao ano. Ok. Uma meta de 8%. Como as empresas se encaixam? É uma conta de guardanapo, mas muito poderosa. A gente divide o dividendo projetado pela meta. Para a Klabin, 20 centavos dividido por 8%. Daria um preço justo de R$ 2,50. Exato. Uau! A cotação no momento da análise estava em 4,78. Ou seja, por essa métrica, o preço teria que cair quase pela metade? Exatamente. Pela matemática fria dos dividendos com o preço atual, não parece interessante. E a Irani? O mesmo racional. A cotação também está bem acima desse preço teto calculado, indica a falta de margem de segurança. Mas a história muda com as seguradoras, imagino. Muda completamente. Para BB Seguridade, com um dividendo de R$ 3,51, o preço teto para um yield de 8% seria de R$ 43,87. Bem acima da cotação atual. Por essa métrica, então, parece barata. Sim, parece barata. E as outras duas? A Caixa Seguridade também se mostra barata, com um preço teto de R$ 17,50. A margem é um pouco menor que a do BB, mas interessante. E a Metal Leve? Mesmo com o payout conservador? Sim, mostra um preço teto de R$ 39,00, superior à cotação atual, o que a torna atrativa sobre essa ótica puramente matemática. Agora, e esse é o ponto mais importante de toda a conversa. Isso foi um exercício puramente numérico. Exato. Um computador poderia fazer essas contas. Mas um computador não entende de gestão, de governança, de projetos futuros. Isso não é de forma alguma uma indicação de investimento. Perfeitamente colocado. E isso levanta a questão fundamental. Essa análise quantitativa é uma ferramenta valiosíssima, um excelente primeiro filtro. Para organizar as ideias. Isso, mas ela nunca pode ser um único pilar de uma decisão. Muitas vezes, os fatores qualitativos, a qualidade da gestão, a força da marca, são o que realmente definem o sucesso a longo prazo. Sem dúvida. Foi uma análise bem profunda, passamos por vários setores, agradecemos a atenção de quem nos acompanhou. E para deixar uma reflexão final, nós usamos premissas majoritariamente conservadoras. Agora, imagine o que aconteceria com a percepção de valor dessas empresas se em 2026 o cenário econômico for muito mais forte. E o contrário, como o valor seria afetado se a governança de uma delas piorasse, mesmo que os números no papel parecessem ótimos. Aqui vai um resumo rápido com as projeções de investimento para 2026, focando em 5 empresas da Bolsa. Então, o que a gente fez nos nossos estudos foi olhar lá para o futuro, para 2026, e analisar os dividendos que Klabin, Irani, BB Seguridade, Caixa Seguridade e Metal Leve podem pagar. Com base nisso, a gente calcula o famoso preço teto, sabe? Aquele valor máximo que valeria a pena pagar na ação hoje para ter um bom retorno lá na frente. A pergunta é, quais delas parecem um bom negócio agora?
Bom, vamos começar com as que pedem um pouco mais de cautela. No caso da Klabin, o dividendo esperado é de uns 20 centavos por ação. Isso joga o preço teto dela para R$ 2,50, bem abaixo do que ela está valendo hoje. Já a Irani segue uma lógica parecida. Com proventos de 49 centavos, o preço atual também parece ter passado do ponto ideal. Mas calma, tem o outro lado da moeda. 3 empresas contam uma história bem mais otimista. Olha só, a BB Seguridade projeta um dividendo robusto de R$ 3,51 por ação. A Caixa Seguridade, R$ 1,40. E a Metal Leve, R$ 3,12. O mais importante aqui é que, para todas elas, o preço atual está abaixo do preço teto que a gente calculou, o que indica uma margem de segurança bem interessante para o investidor. Então, para resumir, a nossa análise para 2026 aponta que BB Seguridade, Caixa Seguridade e Metal Leve oferecem uma margem atrativa, enquanto Klabin e Irani parecem caras no momento. E antes de fechar, aquele aviso importante, né? Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação, ok? Lembre-se, este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.